E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico série Hebreus. Hoje a parte 12, que é o Hebreus capítulo 9, do versículo 6 ao 10. Eu sou Edilmar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, e eu quero que você participe desse estudo bíblico e se intere da palavra de Deus, que seja para você o logos, o rema do Senhor, a palavra, o alimento, a vida para a sua alma. A gente vai dividir esse capítulo 9 em algumas partes, porque o conteúdo dele, né, como a gente viu aqui no versículo 5, não dá para falar cada detalhe assim só em poucas horas. A gente precisaria de muito tempo. Então, nosso estudo está sendo panorâmico, mas este capítulo 9 em especial, nós vamos demorar um pouquinho mais nele, para que a gente possa ter pelo menos uma ideia, uma pincelada da grandeza que é a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo, que é uma aliança eterna, uma aliança superior, uma aliança de amor. Só para a gente lembrar, Hebreus é uma forma da gente chamar os judeus, também são chamados de semitas, às vezes chamados de israelenses, israelitas, que são os cidadãos do povo de Israel. Então, os judeus ou os hebreus, eles, no primeiro século, quando Jesus veio à terra e morreu e ressuscitou ao terceiro dia e voltou ao céu, as igrejas iam se formando com muitos judeus convertidos. E esses judeus convertidos estavam aqui por esta carta aos hebreus, né, aos judeus. Esses hebreus convertidos estavam com dificuldades de seguir o cristianismo por causa também da perseguição que os cristãos estavam tendo naquela época, estavam recebendo, sofrendo. Então, os hebreus, muitos estavam tentados a voltar ao judaísmo, aquela forma antiga de servir ao Senhor. Então, essa carta aos hebreus é para que eles não desistam de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Messias verdadeiro, a quem eles entregaram as suas vidas, que eles não retrocedam ao passado, à forma antiga de adorar, mas continuem firmes adorando Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias verdadeiro, para quem eles entregaram as suas vidas naquela época. Então, essa carta era para encorajar, falando mais uma vez aqui para você, para que eles não desistissem do Senhor Jesus, o Messias verdadeiro. E mais uma vez, lembrando, essa carta aos Hebreus ressalta que Jesus Cristo é superior. Jesus Cristo é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, é superior a Arão, a Abraão, é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, e mostra também que o Antigo Testamento, ele foca naquilo que é temporário, e o Novo Testamento, ele dá ênfase ao que é eterno, duradouro, aquilo que é espiritual. E a carta aos Hebreus mostra que, embora o Antigo Testamento admita o caráter temporário das coisas, de maneira nenhuma é contrário ao Novo Testamento. Pelo contrário, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é uma demonstração da obra de Jesus Cristo, aponta para a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que os hebreus já tinham conhecido, já tinham aceitado, já tinham abraçado a fé em Cristo de Jesus, de forma que retornar às antigas práticas do Antigo Testamento seria voltar
aquilo que é inferior, né? Andar para trás de forma que estariam desprezando a concretização das promessas que se cumpriram em Jesus Cristo. E, por fim, a carta aos Hebreus é um convite para perseverar em Jesus, mesmo com todas as dificuldades. O Novo Testamento, a nova aliança, é superior e vale a pena perseverar a amar e seguir a Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus, o cumprimento da aliança do Senhor com o seu povo. Esses judeus, né, para quem foi escrita essa carta, eles tinham conhecido Jesus, os judeus do primeiro século, né? E eles estavam querendo voltar atrás. Essa carta está mostrando que não é correto voltar atrás, porque o Novo Testamento é superior. E a palavra santo, né, o santuário, o tabernáculo, é explicado aqui. Então ele explica o lugar santo e o lugar santo dos santos, esses dois ambientes. No lugar santo, no santuário, os sacerdotes entravam todos os dias e faziam ali os seus serviços, mas no lugar santíssimo, ou santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a propiciação. A propiciação, que é oferecer um sacrifício, um pagamento, que é aceitável, que é suficiente, que agrada e satisfaz aquele a quem se deve algo. No caso, seria um sacrifício aceitável ao Senhor. O versículo 7 do capítulo 9 de Hebreus fala que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano ali no lugar santíssimo, mas não sem sangue. Ele fazia a oferta pelos pecados dele mesmo e pelos pecados do povo. Então nota que o Senhor sempre considerou o pecado muito seriamente, e o sangue significa a vida. Então o homem está morto nos seus delitos e pecados, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E esse ritual, então, que era feito ali no lugar santíssimo, estava apontando para o sacrifício na cruz, o derramamento de sangue, do sangue de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, como eterno sumo sacerdote, ele mesmo era a oferta, ele mesmo era o sacerdote, e o sangue derramado foi o sangue dele mesmo. E assim, quando ele terminou o seu trabalho na cruz do Calvário, o Senhor Jesus falou essa declaração, fez essa declaração, tetelestai, quer dizer, está consumado. Está paga a dívida totalmente, completa e perfeitamente, de uma forma aceitável a Deus, que é a propiciação de Jesus pelos nossos pecados. O significado do sangue é sagrado. Sangue é vida. É o dom da vida que o Senhor ali na cruz estava, pela expiação dos nossos pecados, né? Pelo perdão que Ele estava concedendo aos nossos pecados, Ele estava dando para nós vida e vida eterna. Então, esse sacrifício do Senhor Jesus na cruz é superior a qualquer outro sacrifício, porque é um sacrifício eterno e que nos concede vida, vida espiritual, vida eterna. E o nosso destino é o céu. Bom, enquanto o primeiro tabernáculo estava em pé, ainda não estava o caminho para os santos, né? O caminho para o santuário ainda não estava descoberto, não estava livre. E este sacrifício na cruz, sacrifício do Senhor Jesus, abriu esse caminho. Então, você sabe, como está aqui dito no capítulo 9 de Hebreus, nesses versículos que nós estamos aqui citando,
Não era qualquer pessoa que poderia entrar ali no tabernáculo. Embora é uma honra que o povo recebesse a presença de Deus ali na Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia chegar ali, entrar ali dentro e sem pecado. Então, o novo sacrifício, nova aliança, o Novo Testamento abriu esse caminho. Então, nós podemos nos achegar pela fé ao trono da graça, com confiança na presença de Deus, diretamente, sem intermediário, nós mesmos podemos confessar nossos pecados diretamente ao Senhor, em nome de Jesus, e pedir o perdão. E fazer nosso agradecimento, entrar na presença do Senhor, né? E antigamente, quando estava ali o tabernáculo, não podia chegar perto, até no monte, quando a presença do Senhor Deus ali falava, por exemplo, com Moisés, as pessoas não chegavam nem perto. E a Arca da Aliança, ela só podia ser transportada, você vai ver isso através dos textos bíblicos do Antigo Testamento, por pessoas autorizadas, os sacerdotes da tribo de Levi. E se alguém tocasse na arca sem autorização, esta pessoa morreria, porque era uma presença muito forte, a presença de Deus. E o Novo Testamento, então, é uma abertura para que a gente possa entrar na presença do Senhor. E nós somos o tabernáculo, né? O Senhor Jesus veio tabernacular entre nós. O que é isso? Ele se fez carne e habitou no meio de nós. E aí ele mandou o seu Espírito. E você não sabe? O apóstolo Paulo falou, você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Você é o tabernáculo, o templo, a casa do Espírito Santo. E o Espírito de Deus habita em você. Então, tudo isso é muito superior, porque essa abertura que a gente pode falar direto com Deus e ter o Espírito Santo morando em nós. É muito sensacional e maravilhoso da parte de Deus nos fazer parte e nos conceder esse benefício que é da nova aliança. Hebreus, capítulo 9, versículo 9, diz algo muito importante que eu quero que você entenda. O tabernáculo e o Velho Testamento e todos esses serviços que eram feitos dentro do tabernáculo, no santuário e no Santo dos Santos, e depois, mais para frente, no Templo de Salomão, né, no templo mesmo, todo esse serviço, todos os objetos que estavam ali e todos esses elementos e o próprio tabernáculo é um exemplo, é uma parábola, é uma alegoria, uma demonstração da obra de Jesus, do plano de salvação de Deus, do amor de Deus em enviar seu Filho ao mundo para salvar e dar vida eterna, para que o homem não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna no céu. Então, é um exemplo, é uma demonstração, é uma teatralização de teatro, né? Como se fosse, esqueci a palavra agora, desculpa, mas como num teatro demonstrando, não que fosse falso, não, é verdadeiro, mas era uma demonstração do plano de Deus, do que significa cada coisa, cada símbolo, de cada
item, cada elemento de como o Senhor Deus nos ama e como Ele faria para nos salvar e nos reconciliar consigo mesmo em Cristo Jesus. E essa demonstração dos serviços do tabernáculo, até os personagens, e como o próprio sumo sacerdote estava demonstrando e revelando que haveria um sumo sacerdote, como houve realmente, sumo sacerdote superior, que é o próprio Senhor Jesus. De forma que o tabernáculo no Velho Testamento é a profecia de Deus entre nós. Já Jesus feito carne é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus morando com a gente, tabernaculando aqui na terra, entre as pessoas, pisando aqui no chão do planeta Terra, entre nós, seres humanos. Emanuel, né? Como é o nome que Jesus é chamado, Deus conosco. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é Deus habitando em nós. Nós sendo o templo, o tabernáculo, nós sendo a casa de Deus, através do seu Espírito Santo. No Antigo Testamento, né, diz Hebreus 9:8, que o caminho ainda dos santos, o caminho do santuário, ainda não estava descoberto. E o tabernáculo era um exemplo, uma demonstração para o tempo presente, de algo maior, né, que está por vir, até um outro tempo que fala aqui, o versículo 10, que é o versículo 10, o tempo da correção. Então, tudo aquilo era uma demonstração de algo para o futuro. Era um símbolo para o presente. E nós sabemos que esse caminho que fala aqui é o que Jesus falou em João 14:6. Ele falou, eu sou o caminho, né? Quando ele falou assim para os discípulos, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou voltar e vou levar vocês comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, Jesus falou, né, que a vontade dele de estar junto, né, de ter relacionamento, de estar junto com o povo. Então, o tabernáculo estava demonstrando que a presença de Deus estava ali, mas estava mostrando algo que ia ser no futuro, que a gente ia ter um relacionamento direto, entrar direto na presença de Deus. E a vontade de Jesus é mostrar o eterno, mostrar o sobrenatural, mostrar o seu reino, não só mostrar, mas fazer que a gente participe. Mas o foco aqui no versículo 8 é a palavra o caminho. O caminho é Jesus. E o caminho que é Jesus estava demonstrado no tabernáculo. Você sabe que João Batista, ele veio como profeta para anunciar o caminho de Deus, né? Ele é a voz que clama no deserto, né? E ele ia anunciar Jesus ali, naquela época em que Jesus veio em carne, se fez carne e habitou entre nós. E ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, já ali só nessa frase, ele deu uma explicação do cumprimento dos serviços que eram feitos no tabernáculo pelos sacerdotes e sumos sacerdotes.
E ele já explicou ali, olha, esse aqui é o Cordeiro de Deus, que antigamente se matavam os animais, mas ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus. Dizendo, né, querendo dizer que ele seria morto, seu sangue derramado, e através deste sacrifício de Jesus, o pecado do mundo seria tirado. Então, João Batista ali proclamou o cumprimento do Antigo Testamento e de toda aquela demonstração das obras do tabernáculo, dos serviços, já mostrando na prática que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista proclamou. Então, fez a abertura do caminho de Jesus, falando que ele é o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Falar do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, é falar de vida, é falar da possibilidade única que o homem tem de ter a vida eterna. Então, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E é Deus que dá a palavra e não o homem. E é Deus que demonstra a sua justiça através de Jesus Cristo. Então, a gente tem que perceber que o sangue de Jesus derramado é vida para nós. É salvação, é perdão, é liberdade, é libertação e é o acesso a Deus, é a reconciliação com Deus, a reunião com o Senhor e com o seu reino. O sangue do Senhor Jesus nos garante a vitória. Isso que está em Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Então veja, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Seja bendito, Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores, Jesus verteu, derramou na cruz. E o Senhor diz na sua palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está te chamando hoje para ser participante da sua ceia, para confessar os seus pecados e receber esse perdão, para crer no nome de Jesus e receber a vida eterna, se tornar filho de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, nos nossos delitos e pecados, somos criaturas de Deus. Mas João 1,12 fala, a todos quantos o recebeu Jesus Cristo, a todos quantos os recebem, ele dá o poder de se tornar filhos de Deus. Vem para essa família de Deus agora. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque Ele te ama. Ele quer que você ceie com Ele quer cear com você. Pense nestas coisas. Até a semana que vem, com mais uma parte da série Hebreus. Deus te abençoe. Muita paz.